Beleza, pessoal. Então, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Mais uma quinta-feira buscando aí conhecimento, conexão, networking para transformar a região oeste ou a Tríplice Fronteira num polo de entidades empreendedoras. Conforme já a gente sempre anuncia aqui no começo, né, nosso sonho é conseguir fazer dessa região uma região que produza bens e serviços com maior valor agregado, como mostramos nesse slide, onde, por exemplo, um produto que não é produzido na região e que é vendido para o mundo inteiro como iPhone tem um valor agregado muito maior do que produtos que são produzidos aqui na região, como a soja e o ônibus que são exportados para fora. Até falar para mim que tem que corrigir o valor da soja, porque o dólar está mais alto. Só que se a gente corrigir o da soja, tem que corrigir do iPhone também, porque o iPhone é em dólar, né? E vai ficar mais caro ainda. Então, dá para manter assim. Até pensei em aperfeiçoar o nosso slide, que dá para colocar também quanto em reais é um quilo de água, né? Porque a gente exporta muita energia, exporta turismo das cataratas, mas ainda é uma conta complexa. Mas mesmo assim, eu acho que fica muito além do iPhone, por exemplo, e de outros serviços de inovadores que a gente tem mundo afora. Então a gente se reúne aí com esse objetivo de transformar essa região, fomentando o desenvolvimento desse ecossistema de empreendedorismo com inovação, baseado sempre nos princípios que deram certo em outros lugares do mundo, que é ser liderado por empreendedores numa visão de longo prazo, ser inclusive multidisciplinar e contribuir antes de receber. Os encontros, então, ocorrem semanalmente em várias cidades da região e, devido à pandemia, estamos fazendo online e já conta com a participação de dezenas de agentes que promovem inovação, tanto empresas de grande porte, startups, micro e pequenas empresas, entidades, universidades, instituições de ensino e todo mundo que queira fazer parte desse sonho. Então, hoje, debatemos sobre essa questão de como as prefeituras, contextualizar todo mundo, às vezes quem não estava participando dos últimos encontros não pegou o gancho. Então, o que a gente sabe que às vezes acontece em qualquer lugar do mundo, do Brasil especialmente, a prefeitura ela implanta alguma modificação e às vezes os próprios empresários, empreendedores locais não participam dessa implementação e a sociedade acaba sofrendo com isso. Vou dar um exemplo, mas é apenas um exemplo, não é uma crítica direta, que aconteceu em Cascavel, mas é para exemplificar. Isso não é o foco do debate, mas é só um exemplo, que poderia ser em qualquer lugar. Então, em Cascavel, por exemplo, a prefeitura trocou o sistema de notas fiscais eletrônicas, mas as empresas que desenvolvem sistemas aqui em Cascavel não participaram dessa troca. O que aconteceu? Os usuários, que são os empresários, as empresas de Cascavel, ficaram sem conseguir emitir nota fiscal eletrônica porque, de repente, houve a mudança e os sistemas não estavam preparados. Então, de um ponto de vista, de um lado, aparentemente, foi uma mudança que foi ocasionada na prefeitura e que a sociedade, tanto quem desenvolve, quem usa, não participou da mudança e teve essa trava. Né? Então, ficou travado, teve tudo aquele transtorno que vocês podem imaginar. E aí começou esse debate, o porquê que os órgãos públicos não abrem os seus dados e não desenvolvem e criam junto com a iniciativa privada num conceito que a gente chama de Open Gov. Semana passada, o Marcos Anata, da CEO da Prova Digital, que já faz serviços com órgãos públicos há muito tempo, conhece muito, falou o lado do ponto de vista do empresário, do empreendedor que trabalha junto com o órgão público. E hoje a gente convidou então o Edinardo, que é especialista, que é secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura de Foz do Iguaçu, para contar um pouquinho esse outro lado, o lado da prefeitura, né, de como que são os processos internos e por que a prefeitura tem dificuldades em contratar serviços, em especial serviços inovadores, e para a gente debater sobre o assunto, para entendendo mais a complexidade do mesmo, para em breve, futuramente, a gente poder criar grupos de trabalho e melhorar essa integração e essa sistemática.
Antes de passar a palavra para o Ednardo, não sei se o Jadson quer comentar mais alguma coisa sobre o assunto, ele que estava capitaneando. Jadson. Não, Ronaldo, pode tocar direto com o Dinardo aí. Obrigado. Ednardo, então, muito obrigado. A gente já se conhece há muito tempo e o Ednardo já viajou conosco aí para Florianópolis, conheceu o ecossistema de inovação de lá. Então, é uma pessoa aí que está dentro do órgão público e sempre envolvido com inovação também, né, Ednardo? Fica à vontade, se quiser se apresentar um pouco melhor e começar a puxar o tema, é contigo. Maravilha, Ronan. Antes de mais nada, todos me ouvem bem? Alto e claro. Ok. A voz está um pouquinho enroscada, porque estou um pouco resfriado, mas fiquem tranquilos que meu deu negativo, então nessa reunião aqui vocês não correm risco de ser contaminados com nada, não, tá? Maravilha. Um abraço ao Jadson, né? Ao Alan, meu irmão, que eu não vejo há muito tempo. Sinto saudade em visitá-lo e a gente conversar mais vezes da forma como a gente conversava sobre tantas coisas boas que fizemos no passado e talvez também sobre coisas boas que a gente pode ainda fazer daqui para frente. Aí, cumprimentando os três, eu cumprimento todos que estão aqui e agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o assunto. Na verdade, eu não vou apresentar, tá? Eu vou falar um pouco do tema, falar da minha percepção e dizer que eu praticamente vivo um dilema diário, porque eu vim da iniciativa privada, eu fui do Sebrae durante um bom tempo, eu estava do outro lado do balcão, então sofri muito com o esforço de implantar iniciativas de inovação no município, desde 2013, quando eu já trabalhava com políticas públicas e dentro do âmbito de políticas públicas, especificamente sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós começamos o movimento de implantar políticas públicas de inovação no município lá por 2013, 2014. E foi quando aconteceu a primeira tentativa de criação de uma política pública municipal em Foz do Iguaçu dedicada à inovação, à tecnologia e à pesquisa científica. Na oportunidade, talvez até alguém que esteja aqui tenha participado na época, mas nós conseguimos fazer uma proposta de política pública de minuto de lei muito interessante na época, em 2013, 2014, já bem moderna e alinhada com o que melhor já havia no país. No entanto, o momento político da época não foi favorável à continuidade disso, e eu brinco um pouco com isso, dizendo que, na oportunidade de redigir o texto da lei, nós erramos o verbo. Nós deveríamos ter criado uma minuta de lei dizendo que o governo municipal poderia, e nós colocamos o deveria, e prefeito nenhum, né, queria dever fazer alguma coisa, queria poder fazer alguma coisa para se sentir obrigado. Mas eu brinco um pouco com isso, mas não foi exatamente dessa forma. Mas, de maneira geral, não houve interesse político na oportunidade. Eu continuei trabalhando com o Sebrae, com algumas iniciativas de políticas públicas na região, em Foz do Iguaçu também, e em 2017, 2016, 2017, fui convidado para fazer parte dessa administração pública municipal, e a primeira coisa, praticamente na primeira semana que eu entrei, eu já fui convidado, né, pelo Tecnologia da Associação Comercial de Foz, da Câmara Técnica de Inovação do Poder Foz, a resgatar a pauta da Lei de Inovação de 2017, voltar a discutir, voltar a tramitar e fazer com que ela fosse, então, votada, que ela transitasse, fosse votada, então fosse sancionada. Isso aconteceu tudo no final de 2017. Eu estou contextualizando isso para dizer que, assim, hoje eu consigo entender a dificuldade que havia no setor público na oportunidade em avançar nesse diálogo, avançar nessa pauta. E não está diretamente ligado à falta de interesse, falta de vontade. Está a falta de, enfim, condições e competência de fazer, de ter uma ligação com o tema, com o assunto. Porque, via de regra, a administração pública ela é parada, ela é montada, ela é presa, ela só é permitida fazer aquilo que a lei estabelece que se possa fazer. A gestão pública ela está presa a
a uma série de demandas da população, da sociedade, que vão das mais simples às mais complexas. Então, essa rotina de apagar incêndios e atender a população em razão de uma gestão pouco preocupada com a sua eficiência, acaba tendo. E foi aí, então, de 2018 para cá, quando a política pública estava montada, que eu achei que fosse, bom, agora que nós temos uma política pública municipal em que a administração pública é a proponente e a mais interessada em se envolver nisso, está pronta, agora é fácil, né? Agora é só deixar rolar. Quando, na verdade, aí foi que o bicho pegou. Já era complicado na época, quando não tinha uma política pública, não havia razão para a administração pública se envolver. Depois que foi criada uma política pública, aí é que apareceu o problema. Porque você passou a depender de algumas iniciativas da administração para até mesmo atender aquilo que a lei diz e que ela propôs, que ela não pode fazer, porque ela não tem competência, capacidade, braço ou pessoas dedicadas ao tema para tratar disso dentro da administração. E eu não falo do ponto de vista assim, da infraestrutura técnica. Nós temos uma Secretaria de Tecnologia da Informação. O secretário Evandro é um grande parceiro, um baita profissional. Nós temos uma rede, uma infraestrutura no município muito boa, atende muito bem a necessidade, tem criado algumas soluções, tem partido para digitalização documental, para digitalização de protocolos, procedimentos, processos, mas isso são pequenas gotas daquilo que a administração ela deveria fazer quando se refere à inovação, porque da mesma forma como a gente sempre disse no Sebrae, que empreendedorismo e empreender não se resume a abrir uma empresa, se resume em criar oportunidades nas mais diversas áreas do conhecimento, a inovação também não reside exclusivamente na tecnologia, nas ferramentas, não reside na criação de soluções tecnológicas. Ela reside, acima de tudo, na mudança de um modelo de gestão pública que abre as portas para que esse diálogo com a iniciativa privada, especialmente do setor de tecnologia, de inovação, das áreas criativas da cidade, possam entrar dentro da administração e possam criar algumas melhorias de dentro para fora. Tá? E a administração ela também tem a dificuldade, eu acho que entendo como sendo uma das grandes razões, por razão do tema, dificuldade do setor público na contratação de serviços inovadores. O exemplo da nota fiscal eletrônica foi um bom exemplo, mas não só em razão da contratação, de quem foi a contratação, mas da forma como ela aconteceu. Eu assumi a Secretaria de Planejamento em abril, por um convite do prefeito, e desde de abril para cá, eu tenho procurado lidar com aquelas que são as questões mais emergentes do ponto de vista do atendimento do município, no que se refere ao planejamento urbano, aos projetos de infraestrutura, a toda a necessidade que a administração tem de dialogar com o empreendedor e com o empresário. Isso a gente está afinando agora, né? Está ajustando agora. E nesse momento, foi até curioso você me fazer esse convite, nesse momento nós estamos trabalhando internamente no sentido de criar uma metodologia de gestão interna na administração pública focada em um modelo de gestão pública colaborativa, de maneira que a gente possa abrir a administração pública para a iniciativa privada, acima de tudo, para que ela possa gerar inovação de dentro para fora e fazer com que a própria administração perceba, acima de tudo, o valor que reside em você inovar e oferecer serviços mais eficientes à população. Né? A gestão de serviços eficientes à população passa pela inovação da forma de oferecer serviços, da forma de dialogar com a população, e as ferramentas que tem por trás disso não estão dentro da administração pública, elas estão na iniciativa privada. Só que existe esse abismo que a administração pública cria como iniciativa privada, algo que nós estamos tentando vencer, baseado em aumentar os princípios da colaboração, como eu disse, na administração pública, acima de tudo, na gestão de serviços eficientes, no engajamento em prol da cidadania, que é onde a gente traz a população para conversar, e na participação social na tomada de decisões. Então, por trás desta metodologia que entram as ferramentas inovadoras, seja da prestação de serviço direto, seja a criação de novas soluções ao cidadão. Eu volto
a pergunta sobre a dificuldade do setor público na contratação. Para se contratar alguma coisa inovadora na administração pública, a gente tem que primeiro se dedicar a criar uma forma de fazer essa contratação. Isso dá trabalho, né? Para o público que está acostumado a fazer licitações no Ctrl+C e Ctrl+V dos editais, estabelecer critérios qualitativos e quantitativos dentro de um processo de contratação, de um certame para embarcar a inovação numa determinada contratação, exige uma preparação, uma capacitação, uma formação muito forte do servidor, fazendo com que ele age diferente da forma como ele agiu nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos. Então, é fundamental que a iniciativa privada, que a sociedade entenda as dificuldades que a própria administração tem em querer melhorar em razão da sua própria incompetência. Então, ter a iniciativa privada como sendo uma colaboradora da demonstração de que do valor agregado que a inovação causa na própria administração, na gestão dos seus recursos, na gestão dos seus serviços, na inter-relação entre as secretarias, na gestão de processos, procedimentos, documentos, tempo de resposta ao cidadão em todas as secretarias. No momento que o município ele entende o valor agregado e o valor que a sociedade percebe em inovar, aí sim ela vai começar a pensar em inovação não só como sendo mais um agregado ou mais um critério a ser colocado num edital de contratação, mas de todo o valor que existe por trás disso. Esse tem sido o grande desafio da gente nesse momento. De pegar secretaria por secretaria, de pegar departamento por departamento, identificar os gargalos, identificar as necessidades, identificar os objetivos, identificar a importância que aquele setor pode ter para a sociedade e tentar encontrar algumas iniciativas que possam ser inovadoras, não especificamente falando de tecnologia, mas de atitude. E aí saber que aspectos de tecnologia podem embarcar nessa mudança de percepção. Só mudando esse entendimento dentro da administração pública é que nós vamos conseguir minimizar as dificuldades que a administração pública coloca para ela mesma na contratação de serviços inovadores, né? Você falou sobre Cascavel, sobre a prova digital. Acho uma solução muito bacana, uma solução fantástica que hoje Cascavel consegue oferecer de resposta ao cidadão. Estive lá no Instituto do IPC, né, do Planejamento de Cascavel, conheci não só a forma de utilização, de gestão, de comunicação com o cidadão da prova, mas também da riqueza de informação que existe no sistema de georreferenciamento do IPC da Prefeitura de Cascavel. E nós estamos, nesse momento, em processo de contratação, né? Nós iniciamos um processo de digitalização de processos eletrônicos e protocolo digital, mas nós estamos tramitando a contratação agora também de uma ferramenta de georreferenciamento, porque é o que, do ponto de vista do atendimento ao empresário, empreendedor, consegue dar a melhor e a mais eficiente resposta nas demandas de investimento que a cidade tem. Ela precisa ser ágil, ela precisa ser eficiente, ela precisa dialogar melhor com o cidadão, com a sociedade. E essa inovação, ela precisa fazer, ela obrigatoriamente tem que fazer a partir de um processo de colaboração. Mais do que oferta de serviços inovadores e a predisposição da administração pública em contratar serviços inovadores, existe a necessidade fundamental de integrar o diálogo entre o que a administração pode inovar e o que a iniciativa privada, o setor criativo, a sociedade pode levar para dentro da administração pública para dar essa percepção de valor. E ensinar a administração pública que ela pode inovar, deve inovar, porque isso faz toda a diferença para a sociedade. Mais do que uma relação comercial, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, descer um pouco mais fundo nesse problema e trabalhar aspectos de colaboração mesmo, aspectos de fazer com que haja esse entendimento, que haja essa clareza no público do quanto a sociedade ganha se ela passar a inovar. E quando a gente explora um pouco mais a metodologia de gestão pública colaborativa, o grande motivador da inovação dentro da colaboração na gestão pública reside em ampliar os diálogos com a sociedade. Eu falei isso algumas vezes, mas existem algumas ferramentas que não são tecnologicamente
usadas na prática, mas do ponto de vista da atitude, elas são fundamentais para mostrar ao cidadão quanto ele pode participar e o quanto o município pode ter de informação do cidadão para poder criar alguma solução nova. No ano passado, nós fizemos o primeiro modelo de orçamento participativo da história da cidade, que parece uma bobagem, reunir a população em vários seminários e fazer com que ela delibere, entregar um valor, estimar um determinado valor dentro da, da administração pública e entregar para a sociedade. Olha, vocês têm 10 milhões de reais para fazer o que vocês quiserem no bairro, aqui no bairro de vocês. O que vocês querem fazer? E aí a população se reúne dentro de uma metodologia de oficina, apresenta suas demandas, o município começa a compatibilizar aquilo dentro de orçamento, começa a fazer projeto. E é a primeira chance que nós tivemos na história de dialogar com a sociedade e trazer dela informações que são importantes para que a gestão pública possa ser focada, direcionada e atender diretamente aquilo que é a expectativa. Obviamente que nem sempre aquilo que a população quer na verdade, aquilo que a gente deveria fazer, mas dentro dos projetos que envolvem determinada região. Mas essa atitude de abrir a administração pública para a opinião das pessoas, a opinião da sociedade, é aquilo que a administração de Foz hoje está fazendo no sentido de abrir as suas portas para que a iniciativa privada e a comunidade criativa entre dentro da administração pública, ensine o município a como fazer inovação. Ensine o município a como ser inovador, não necessariamente na utilização de ferramentas. E no momento que houver esse entendimento, aí sim, a gente possa agir de maneira mais proativa no sentido de trazer aí ferramentas, aplicativos, inovações desenvolvidas na prática, assim como Cascavel, empreendedores de Cascavel fizeram muito bem no passado, quando a ferramenta de georreferenciamento foi criada em Cascavel, hoje utilizada no município, a prova digital nasceu em Cascavel, hoje utilizada no município, e trazer situações como essa também para a cidade. Em resumo, né, de tudo que eu disse, eu tenho a deixar registrado aqui a meia-culpa que a administração pública tem e que reside na sua incapacidade, e não observando isso como uma coisa pejorativa, mas a sua incompetência, ou seja, a ausência de pessoas com competência interna para puxar esse assunto e fazer com que isso seja disseminado de uma maneira muito mais integrada dentro da administração. Hoje, o assunto inovação começa a ser muito bem discutido dentro da prefeitura. Eu e o secretário Piola, que é de Turismo e Desenvolvimento Econômico, somos puxadores desse assunto, né? Mas várias áreas da prefeitura já têm dialogado sobre isso. Nós temos aberto uma conversa muito boa com outros parceiros, outros entes, não necessariamente empresas, mas instituições. Recentemente, vocês viram o lançamento do projeto Vilar Inteligente, do projeto inteligente, onde o município, do ponto de vista urbanístico, vai dar todas as condições para que todas as ferramentas e inovações possíveis do ponto de vista de urbanismo, mobilidade, segurança, iluminação, relacionamento com o cidadão, surgimento de novos empreendimentos, prototipagem, testagem em situação real, soluções inovadoras possam acontecer na região da Vilar. Em dando certo, o município aí toma as iniciativas para fazer com que isso seja compartilhado por outras áreas da cidade. Temos o Plano Municipal de Mobilidade, que foi parado há um bom tempo, e hoje nós estamos trazendo alguns parceiros para criar planos executivos de mobilidade também no município. Depois da política de inovação e a partir do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foi criado com o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Foz e Polifoz, nós temos a possibilidade de aportar recurso municipal direto no Fundo de Desenvolvimento Econômico e rubricar isso para inovação. Nós temos algumas fontes, algumas naturezas de despesas que são dedicadas à inovação também. Então, hoje nós estamos preparados para agir, só que nós precisamos mesmo fazer isso de uma forma em que a iniciativa privada também participe conosco desse processo para que a gente aprenda a buscar inovação no mercado. Reginaldo, desculpa te interromper, é só fazer um pedido. O áudio está oscilando um pouco. Eu acho que eu estava tentando reparar aqui. Talvez quando você fala mais alto e mais perto da câmera, fica melhor.
quando vai um pouco Uhum. antes dele dar uma oscilada. É só isso, na verdade, que eu queria comentar. Não queria te cortar, acabei te cortando já. Tá perdoado. Se vocês tiverem perguntas também, podem pedir aí no bate-papo a palavra. A gente tem costume de pode abrir a câmera, perguntar. Eu acho que só para retomar o gancho do assunto também, semana passada o Marco, da Prova Digital, comentou bastante o que você está falando também, né? Que o órgão público ele tem a burocracia interna, as licitações a serem criadas, o que dificulta o trabalho, dá trabalho, não que não está ali para trabalhar, mas tipo assim, dá mais trabalho do que o normal, né? O que é Uhum. que não motiva. Então, o agente público ele precisa de uma motivação para fazer aquilo, precisa saber se a população realmente quer aquilo para poder se mexer nesse sentido, né? Então, nessa linha, eu queria te perguntar se você tem ideias de como que pode acontecer um pouco mais na prática essa integração dos empresários, né? Como que, se você fosse dar uma ideia, como que poderia acontecer isso mais na prática mesmo, né? Dessas iniciativas de Open Gov que a gente fala, do governo abrir os dados para trabalhar junto com os empresários. A primeira iniciativa que eu acho que nós deveríamos fazer é que, já que nós temos uma política pública e nós temos que colocá-la em operacionalização, criar uma ação executiva na prática que estabeleça os papéis de cada um. Eu participei na semana passada de uma web promovida pelo PTI, que o tema era cidades inteligentes, e na oportunidade eu já havia lançado a informação de que nós começamos a criar em Foz do Iguaçu. Começamos não porque na prática não chamei as pessoas, a gente está criando a metodologia para isso. Mas nós vamos criar um plano diretor de cidade inteligente para Foz do Iguaçu, e a prerrogativa de elaboração desse plano diretor, ela reside na administração pública, obviamente, mas na participação fundamental das instituições e da iniciativa privada dedicadas à inovação, ao conceito de cidades inteligentes, e de que forma que a inovação ela pode, a partir da iniciativa pública, ser disseminada para toda a cidade. Então, na prática, a gente tem que estruturar isso na forma de um plano e executá-lo verdadeiramente, né? O município já manifestou e manifesta a sua intenção, o seu interesse, está disposta a agir de uma maneira proativa, mas ela precisa que lhe sejam ditos quais são os caminhos para isso. Ninguém melhor para dizer os caminhos para isso do que os especialistas do setor, que são as empresas, a iniciativa privada e os empreendedores. As ações internas da administração pública para trazer inovação para dentro dela, elas já estão acontecendo. Mas hoje eu ficaria feliz em, por exemplo, contar com alguma especialidade ou algum especialista que tivesse uma agenda com os nossos secretários e fizesse uma oficina que ensinasse, dissesse de que forma a inovação ela pode fazer parte da rotina de cada secretaria do ponto de vista prático, para que cada secretaria passasse, na demanda dos seus serviços externos, a incluir essa temática na contratação. E, ao incluir essa temática na contratação, colocar essas diretrizes, aí sim a gente pode evoluir do ponto de vista de trazer na prática essa inovação para dentro. Então, tem 3 pontos aqui. O primeiro é vocês participarem conosco da elaboração do nosso plano diretor de cidades inteligentes e inovadoras. O segundo é fazer algumas agendas diretas com os secretários municipais para dizer o que a inovação pode trazer de benefício para cada uma das secretarias, e, em seguida, identificar que as inovações podem ser levadas para dentro da administração para que a gente possa incluir isso nas contratações. E o exercício da contratação é que vai ser o grande dilema. Mas, enfim, é uma competência nossa a ser desenvolvida. Legal, Ednardo. Pessoal, tem perguntas para fazer? Aproveitando, o Ednardo comentou comigo, não sei se continua assim, que ele tem uma agenda presencial às 9, né? Então tu vai ter que ser um pouquinho antes. O Nilmar já, se você quiser até abrir o áudio aí, Nilmar, fazer a pergunta, às vezes fica um pouco mais fácil. Mas o Nilmar já estava jogando ali no chat
perguntando sobre Estou vendo aqui. Bom Quais dia, os dispositivos legais dentro da lei de inovação necessários para a administração pública utilizar o seu poder de compra para incentivar a criação de empreendimentos inovadores no município? A lei de inovação de Foz, ela criou dispositivos, eu não me lembro agora o artigo, estou sem a lei aqui, estou usando o celular, fiquei sem notebook. Mas tem um determinado artigo da lei, a 283 de 2017, pedi para quem ainda não conhece dê uma olhadinha, e ela estabelece quais são as permissões que o município pode ter no sentido de estimular empreendimentos inovadores ou ambientes inovadores, em que aparece a participação do município no aporte e fomento de recursos, o financiamento de bolsas de ensino e pesquisa científica para empresas da cidade, o incentivo, o aporte de recursos na criação de ambientes inovadores, espaços inovadores, incubadoras, centros de inovação, Fab Labs, e dá a prerrogativa ao município de ser um atuante direto, seja proponente do projeto, seja participante do projeto de forma econômica ou de forma financeira. Do ponto de vista do fomento às empresas, a política tributária acaba sendo o grande assunto em questão, né? Quando nós criamos a política de inovação, sabíamos que teríamos que trabalhar, acima de tudo, na diferença de alíquota tributária, reduzindo ao mínimo possível, que é a de 2%. A grande dificuldade em se fazer renúncia de receita no município, reduzindo a alíquota de 5,4 para 2, reside na justificativa de você dizer da onde você vai tirar o dinheiro que você está renunciando em receber. E para nós foi muito simples, porque como o setor de inovação ainda é muito incipiente na cidade, a redução de alíquota pressupõe uma renúncia de receita muito pequena comparado com a projeção no médio e longo prazo que ela pode gerar. Então, acabou sendo fácil justificar. E tem algumas outras taxas de tributos que também são parte desse pacote de isenção tributária. Então, de empresas diretas que estão ou não estão na cidade, existe a facilidade de se ter os benefícios de isenção tributária, e para outros ambientes de inovação, existe a prerrogativa do município em ser apoiador direto, indireto, ser proponente ou participar da iniciativa de criação de qualquer ambiente de inovação ou participar de algum ambiente de inovação que esteja sendo desenvolvido, a exemplo do nosso Centro Municipal de Inovação, que está em obra, o antigo Centro Municipal de Artesanato, uma área de 3 mil metros quadrados, que vai ser a materialização da nossa política pública, e é onde nós queremos que seja o centro pulsante da inovação naquela região da cidade, né? E, obviamente, terá que ter a participação da sociedade. Legal, pessoal. Se tiver mais perguntas, podem fazer, abrir o áudio, chamar. Ednardo, na linha que você comentou agora, o pessoal de Foz, as empresas de Foz já estão podendo usufruir desse benefício do ISS reduzido, por exemplo? As empresas inovadoras? Cara, eu não consigo te ouvir, agora é o teu que está travando. Realmente. A Deixa eu redução ajudar ali. Bom dia, Ed. Tem uma pergunta do Nilmar ali no chat. Bom dia, Alemão. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo aí. Dá uma olhada ali no chat. Tá, peraí. foi a que foi respondida já, Alan? Já Foi foi? essa que eu acabei de falar, ô Cabeção. Ah, então tá. Não, Pelos Eu carinhos achei que aí, era nova. vocês estão conhecidos de longa data aí, pelos carinhos aí. O problema é o áudio do Ednardo. Tá, deixa eu fazer uma aqui. Ednardo, parabéns aí pela tua postura, tá? Até a gente percebe assim na sua fala um muito bom entendimento das limitações, né? Não tem nenhuma demagogia em dizer que tá tudo uma maravilha, né? E eu gosto isso quando trabalho com gente que reconhece que tem pontos a melhorar, né? Ao invés de ficar defendendo, dizer, não, estamos fazendo. Não, pô, tem muita coisa aqui para melhorar. Acho que essa abertura é essencial para a gente crescer, né? Parabéns aí. E quero colocar do nosso lado aqui, né? Até quando você faz a meia-culpa, tal, não é a nossa função aqui também apontar os erros e no mesmo sentido, no mesmo espírito que você está colocando em melhoria, né?
essa conversa surgiu dentro do Iguaçu Vale, dos Iguaçu Vales, né? A gente cita o caso específico da Prefeitura de Cascavel, mas aquilo foi um momento de uma ligação de acorda, né? Foi um despertador, assim. Que a gente vem fazendo aqui dentro dos movimentos do Iguaçu Vale, até dentro do SRI, um debate, né, muito saudável entre entes muito multidisciplinares, com muita diversidade de atores, né? Então tem gente aqui das universidades, do Sebrae, de cooperativa, de startup que está nascendo, todo mundo olhando para a inovação. Pelos nossos princípios, é direcionado pelo empreendedor, mas está muito claro na nossa missão, né, que o poder público é importante, que a gente quer o poder público ao nosso lado. E a gente acaba concentrando uma competência, por ter o pessoal das universidades, de algumas empresas inovadoras. Tem muita gente que o feijão com arroz, ali, o dia a dia é a inovação. E a gente sabe que no poder público as demandas são muito variadas e é impensável que o poder público seja o órgão mais inovador, né? Não é essa a função dele. Então a gente quer se colocar mesmo numa posição de órgão consultivo, órgão de apoio para que essa inovação seja feita no governo. E a gente entende que é um caminho de duas vias, né? Assim como nós podemos dar conselhos para o poder público em como se fazer inovação, que a gente vem fazendo isso nas nossas empresas, existe muita demanda do poder público de lá para cá também. Então, o nosso questionamento é quais os mecanismos já existentes nas leis de inovação, nos conselhos de inovação, ou, se necessário, né, a criação em alguns casos, mas de preferência usar o que já existe, porque já tem muita coisa funcionando, né? Como a gente conseguir encaixar essa competência que existe dentro dos diferentes atores no SRI, no Iguaçu Vale de inovação, como isso na prática, como efetivamente a gente consegue estar presente como órgão consultivo, junto aos órgãos consultivos, né, dentro do poder público local, para poder ser um elemento de apoio nas decisões difíceis que vocês têm no dia a dia e que nem sempre vocês têm à disposição os recursos para poder pensar de uma maneira inovadora, né? Então, do ponto de vista, está contratando um negócio novo, né? O que tem de mais moderno no mercado nessa área? Agora mesmo, a gente estava citando um exemplo aqui, né? A gente vem usando o Zoom para as conferências, que é um negócio pago e tal, e tem o Discord, que é uma coisa free, que vem do mundo do game, e já tem algumas empresas usando, que a piazada que está lá de 17, 18 anos usa esse negócio para jogar o dia inteiro e é super adaptado para o trabalho corporativo também. Então, é uma dicasinha que salva milhões aí, né? Se você botar isso em escala, a quantidade de gente contratando Zoom por aí, né? Então, como que esse conselho pode estar presente no dia a dia das prefeituras, dos governos, para fazer esse aconselhamento? E aí, a retroalimentação, que entra daí um pouco na parte do OpenGov, dos dados públicos que todas as prefeituras têm, isso não chega de volta para os inovadores, né? Como a gente já ajudar também na hora de criar os contratos com cada prestador de serviço, esse cara ter por força de contrato a obrigação de disponibilizar esses dados de maneira anonimizada, respeitando a LGPD, com todos os cuidados necessários de anonimização, de proteção da pessoa individual, né? Como fazer com que isso volte, porque disponibilizar esses dados também tem um potencial de criar novos negócios inovadores. Então, a pergunta é, como que a gente pode estar lá dentro no dia a dia, uma reunião quinzenal, semanal, que já funcione para vocês, onde esses conselhos de inovação municipais possam estar presentes e possam ser ouvidos ou tenham a oportunidade de dar algumas dicas, né, sem nenhuma pretensão de aprovar nada, né, mas como consultores mesmo, como fonte de dica. Essa acho que é a nossa pergunta, né? Para poder chegar em decisões mais com toda a informação disponível do ponto de vista de inovação e influenciando um pouquinho essa abertura de dados que vai criar novos negócios, novas indústrias inteiras em cima dos dados públicos que existem nas prefeituras. Tem toda razão. A prefeitura é um banco de informações, indicadores, de dados absolutamente gigantesco, fantástico. E o mau uso ou a ausência do uso dessas informações acaba sendo um desperdício de oportunidades gigantescas também. Tenho certeza que um grupo de vocês que passarem uma semana comigo dentro da Secretaria de Planejamento, observarem o que tem de informação, vão observar uma tendência a criar algumas propostas de políticas públicas para fomentar determinados mercados que a gente nem imaginava.
Então, o que o poder público tem que fazer é abrir as portas, cara. Mas para ele abrir as portas, ele tem que perceber valor. Para ele perceber valor, ou você tem que ter alguém lá dentro que estimula o desenvolvimento desse valor para que o gestor público principal, que é o prefeito, entenda, ou que você consiga sensibilizar o prefeito, o gestor, a dizer que aquilo é um dos alicerces da administração pública que vai gerar valor para ele. Se coloque no lugar do gestor, do prefeito ou do gestor de uma secretaria. O que faria o cara abrir as portas da secretaria ou da administração para inovação, para tecnologia, para propostas diferentes de como ele já faz a gestão de governo? O que teria valor para ele? O ganho institucional, o ganho político, o ganho da cidadania, o fortalecimento da sua política de governo. Então, a venda é praticamente uma venda. E hoje eu percebo que eu estou vendendo esse assunto dentro da administração. Estou tendo que fazer as pessoas comprarem isso porque eu estou me colocando no lugar delas. E isso é uma coisa que você dificilmente vai encontrar na grande maioria das prefeituras, que é essa porta aberta para diálogo. Sabe? Na prática, chegar até o gestor, chegar até o secretário, que ele perceba esse valor e ele reconheça nisso uma oportunidade, esse é o grande desafio. E essas portas abertas, cara, são muito difíceis de encontrar. Eu, agora que estou do outro lado do balcão, percebo e reconheço o quanto isso foi difícil no passado. Por que que a gente não avançou nisso? Por que que a política pública lá em 2013, 2014, da Lei de Inovação, ela não avançou? Se eu tivesse abordado isso de uma maneira diferente com o gestor e pudesse, na época, ter gerado a percepção para ele do valor que isso teria, certamente isso teria sido diferente. Então, é uma questão de estratégia, de ter alguém interno na administração para poder fazer com que ela se vista dessa oportunidade percebida, ou de ter acesso ao gestor de maneira que ele transforme isso numa política de gestão inovadora. Eu estava lendo essa semana sobre o primeiro nome dele agora, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite, acho que ele era prefeito de Pelotas antes de ser governador. E na época ele já tinha uma percepção muito forte de como trazer a inovação e dialogar a inovação com a sociedade. E ele acabou criando uma oportunidade de diálogo com a população muito interessante, num ponto que gera briga no país inteiro, que é transporte público. Ele estava fazendo uma contratação nova de uma empresa de transporte público para a cidade e as pessoas não queriam pagar muito, mas queriam todos os serviços. Então, ele criou uma ferramenta, um ambiente digital, comunicando às pessoas sobre como era feita 100% a composição do ticket da passagem, para que as pessoas percebessem o quanto cada um dos benefícios que a pessoa estava pedindo ia influenciar depois no valor da tarifa que ela ia pagar. É como se a pessoa fizesse uma customização do valor da sua tarifa, e a partir daí começou a gerar um entendimento na população de que é melhor você ter o mínimo necessário pagando a menor tarifa. Aí, como a maioria da população votou dessa forma, a contratação da empresa de transporte público na época aconteceu de uma maneira muito tranquila e com a aprovação da maioria da população. Então, dá para inovar em absolutamente tudo, só que o gestor, a pessoa do gestor, a pessoa do secretário, ela tem que ser convencida, e é aí que reside o grande desafio disso tudo. Tem uma pergunta aqui do Neres, vou reler, mas vou reler novamente. Oi, Nerison, tudo bem? Por que as prefeituras têm dificuldade de trabalhar as contratações no modelo técnica e preço? Me parece que esse modelo seria bem mais fácil para poder encaixar o aspecto de inovação no contexto das contratações, sem precisar muito esforço, ou estou equivocado? Você está certo e um pouco equivocado, né? Porque a questão do pouco esforço é que não vai entrar, porque fazer técnica e preço dá trabalho. Nem todo mundo gosta de trabalhar que nem a gente, cara. Para que a gente possa forçar uma contratação de técnica e preço, o gestor demandante, seja o secretário ou o prefeito, ele tem que querer que isso aconteça. Não basta que seja uma contratação de uma empresa de engenharia para fazer uma estrutura de um mercado municipal na cidade. Tem que ser a contratação de uma empresa de engenharia que comprove tecnicamente que ela já fez edificações semelhantes com a mesma complexidade, que ela conseguiu
resolver problemas de edificação semelhantes às que são exigidos no projeto, que ela apresente comprovações técnicas disso. Dá trabalho construir essas diretrizes e quem trabalha na elaboração de processos licitatórios não está preparado, capacitado ou instruído para isso. Então, é preciso criar essas ferramentas. Eu sei hoje que para a contratação de uma solução inovadora que me atenda na Secretaria de Planejamento, eu sei quais são os critérios do ponto de vista inovador, tecnológico, que garantam a certificação de um serviço bem prestado, tenho que ter. Então, eu vou exigir isso na elaboração do processo licitatório, mas eu, demandante, o cara lá da Secretaria de Compras que monta o edital, ele não está preparado para isso. Ele vai colocar o 90% do Ctrl+C, Ctrl+V no edital de compras e mandar vir pelo menor preço. Então, o comportamento em demandar produtos e serviços do usuário final, da secretaria, do prefeito, da diretoria, é que faz toda a diferença. Espera aí. Sim, sim. Sim, tem razão. Criar um novo método significa mudar o status quo de como no aspecto de criar um novo método. Não precisamos de um novo método, nós precisamos de um novo comportamento, que as exigências sejam diferentes na contratação. E para as exigências serem diferentes na contratação, o demandante dentro da administração ele tem que exigir esse tipo de coisa. Eu entendo perfeitamente sua colocação, né, Ednardo? Isso acontece na empresa também, né? Então, às vezes, você quer comprar um lote de mobiliário novo e tal, inovador e tal, e às vezes é só give me the fucking things, né? Fala assim, cara, preciso disso para amanhã, né? E não dá tempo de fazer a cotação do que tem de mais moderno e mais bonito. Você precisa da cadeira da mesa lá. E mesma coisa com o computador, a mesma coisa, inclusive com sistemas de apoio, né? Acho que eu entendo muito bem a sua colocação aí. Isso mesmo. Pessoal, acho que tá muito legal a conversa aqui. Eu entendo que o Ednardo tem um deadline e a gente tem também mais uma mensagem aqui legal hoje também, no programa, do programa Centelha, da Fundação Araucária, que a gente tem o Abimael aqui também para falar um pouquinho com a gente. Só queria deixar aí um espaçozinho para o Ednardo fazer as suas colocações finais e aí a gente tem o aviso sobre o programa Centelha. Muito obrigado, agradecemos muito a tua presença aí e essa postura muito aberta que você teve, viu, Ednardo? A gente vai voltar a falar contigo para a gente tentar levar para a prática essa nossa intenção que é mútua de fazer com que as contratações em Foz e em outros lugares, né? Eu vi muito legal também. Foz é um lugar que a região se espelha. Foz, Cascavel, né, as maiores. O Antônio Magron colocou um comentário muito legal aqui, que só nesse pouquinho tempo que ele ouviu você falar aqui, muitas ideias ele já percebeu aqui de como melhorar lá na prefeitura dele. Então, acho que é bem bacana a gente pegar esses municípios grandes como cases e expandir isso para outras cidades, né? Agradeço muito a sua abertura e peço aí que você faça suas colocações finais. Eu agradeço demais a oportunidade de conversar. Eu acho que essa pauta ela tem que ser forçada cada vez mais de uma maneira muito abrangente, né? Acho que todas as cidades, a gente tem que falar sempre do Oeste, tem que falar de Estado, não só de Foz, não só de Cascavel. O ganho é um ganho regional e eu estou certo de que o município de Foz ele vai se tornar uma boa referência para que outros municípios também tomem iniciativas semelhantes. Às vezes eu comento com os colegas de, olha, eu vou até um determinado limite, mas o município, até como você mesmo citou, não é o ente principal e fundamental da inovação. O município ele tem que criar condições para que isso aconteça. Ele tem que criar meios para que a inovação aconteça onde verdadeiramente está a especialidade disso que é em todo o setor segmento, em todo o ecossistema. Então, agradeço demais a oportunidade, sigo sempre à disposição. Chamem sempre que perceberem que eu posso ajudar em alguma coisa, vai ser um prazer muito grande continuar contribuindo a todos. Um abraço a todos. Um abraço, Alain Alemão. Até um dia desses, vou em Toledo lá para comer churrasco na tua casa de novo, faz muito tempo, e a gente coloca a conversa em dia. Gente, eu preciso me retirar agora, eu tenho uma outra agenda na secretaria, tá? Vou desligar, mas deixo aqui novamente o meu abraço caloroso a todos. Fiquem bem, tenham um ótimo dia. Muito obrigado, Ednardo. Muito obrigado, Ednardo.
Pessoal, muito legal o tema. Eu acho que, como o Alan sugeriu, né, eu acho que vale a gente dedicar mais uma atenção a isso, possivelmente criando um grupo de trabalho para falar sobre isso particularmente, né? A gente já fez aí umas 3 reuniões na nosso encontro principal aqui. Acho que agora é levar isso para um fórum mais, quem quiser realmente colocar a mão na massa e a gente fazer as ações acontecerem, né? Acho que está muito legal aí esse conhecimento geral, agora é mão na massa. Bem bacana. Próximo item na nossa pauta aqui, nós temos hoje o Abimael, da Fundação Araucária. Ele já esteve conosco há algumas semanas, falando um pouquinho dos programas da Fundação Araucária de incentivo a startups, de empreendedorismo. E a gente está numa fase final aí do programa Centelha. E teve uma live essa semana com o Ramiro Haraft e quem que mais estava? Tinha mais alguém também da Fundação Araucária. Comentaram que gostariam desse espaço para poder dar mais oportunidade, né, fazer uma divulgação na nossa região, acho que é do nosso interesse, né? A gente está lá como terceira proponente, né? Então tem a região Curitiba, norte do Paraná, e aí a nossa região oeste está em terceiro em proponentes. E a gente quer tomar esse segundo lugar aí, então precisamos divulgar mais esse edital para que mais startups, mais grupos na nossa região aqui possam aproveitar esse vento favorável aí, que vem de baixo e vem de cima, né? Então a gente tem uma iniciativa dos grupos locais acontecendo e de cima vem o governo também colocando recursos, colocando dinheiro à disposição para negócios inovadores. Então seja bem-vindo, Abimael, novamente aqui ao Iguaçu Vale, né? Você já está acostumado, já em pouco tempo aí já está nosso assíduo participante. Como o Ronan falou, na próxima reunião que você vier, você já faz a abertura. Fica à vontade aí. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui para apresentar os editais, né, da Fundação Araucária. Eu preparei uma apresentação mais focada no Centelha, vou ser bem rápido e sucinto, apresentar alguns pontos principais do edital e passar alguns dados, né, referente à chamada, né, e depois fico à disposição também para eventuais perguntas, né. Então, eu já apresentei o programa Centelha para vocês, mas não custa nada reforçar que é um programa nacional, né, de apoio à geração de empreendimentos inovadores. E aqui no nosso estado do Paraná ele está sendo operado aqui pela Fundação Araucária. Então, temos alguns parceiros como Senai, Tecpar, Sebrae, temos apoio de muitas outras entidades, mas a Fundação Araucária é responsável técnica por esse edital. Um dos grandes objetivos do edital, né, é disseminar a cultura do empreendedorismo inovador, incentivando a articulação institucional dos atores nos ecossistemas. Então, assim, a gente sabe que o ecossistema do Paraná como um todo é muito bem articulado, muito pulsante, e dentro já os números atuais do Centelha, atualizei ontem, né, a gente já tem 24 instituições de ensino superior participando como proponentes de ideias, 21 aceleradoras ou incubadoras, todas as regionais. Só da Regional Oeste e da Regional de vocês já temos a participação de 9 municípios, e de todas as ideias submetidas da região Oeste já temos 60 ideias submetidas, né? Nós temos algumas em rascunhos, né? Então, até os últimos dias de submissão, a gente crê que esses números podem mudar, e como o Jadson falou, talvez a região Oeste passe a ser segunda colocada, enfim, por conta de algumas ideias que ainda estão rascunhadas, mas ainda os proponentes não submeteram. Então, esses números são dados todos os dias. Outros objetivos da chamada, né, é estimular, né, a criação de empreendimentos inovadores a partir de geração de novas ideias. A gente sempre frisa, né, que um dos grandes diferenciais da chamada Centelha é que ela aceita ideias. Então, temos algumas outras chamadas que são mais complexas, né, então que já tem que ter um projeto de fomento ligado mais já a um protótipo, a um produto pronto e acabado para comercialização pioneira, e já a chamada Centelha é um pouco mais abrangente. E ela também objetiva contribuir para a melhoria da qualidade das propostas submetidas a ambientes promotores de inovação. E nesse papel a gente também acredita muito que a live que vocês estão promovendo com a participação de várias entidades também auxilia nisso, né? Na melhora da qualidade dessas propostas submetidas, né, editais. Eu sempre falo dele elemento estratégico, né, da chamada, né, para focar que é uma chamada bem ampla, né? Então ela contempla desde aquela ideia, então o proponente às vezes está lá na academia ou não, está na iniciativa pública ou privada e tem uma ideia, é um problema que ele busca solucionar e ele quer submeter. Então a chamada contempla isso. Mas a chamada também contempla modelos de negócios, protótipos, sejam eles
conceitual, testado, finalizado, ou até um produto que busca comercialização pioneira. Então, uma chamada ampla, né? Então, ela contempla lá desde o início, daquela pessoa que pensou algo, quer solucionar algum problema do mercado, problema da administração pública, um problema privado, ou já está uma fase mais avançada, então já tem um protótipo testado, um protótipo finalizado, ou ainda já tem um produto pronto e acabado, mas busca uma comercialização pioneira desse produto. Então, uma chamada bem ampla. Esse é um dos grandes diferenciais da chamada centelha, tal como foi no Synapse, essa abrangência das ideias que pode ser submetida, né, desse desenvolvimento. Etapa e metodologia. Eu acho que sempre é interessante a gente falar sobre etapa e metodologia. A gente tem atualmente 8 dias, mais ou menos, para finalizar a submissão das ideias, né? Então, a gente está bem ali na fase 1, inscrição das ideias. E outro diferencial da chamada centelha para algumas outras chamadas de fomento público é justamente a metodologia. Então, assim, a gente tem uma metodologia que, muito embora pareça que estamos com poucos dias de submissão, mas é mais que o suficiente, porque são 3 grandes fases de avaliações, e na primeira fase as pessoas só submetem, os proponentes, né, só o esboço da sua ideia. Então, na primeira fase vai na plataforma, se cadastra e coloca ali dentro da plataforma, não precisa fazer um grande projeto, né, então coloca ali qual que é a sua ideia, qual que é o tema da sua ideia, qual área que envolve, qual é a possível equipe que você vai trabalhar, qual que é o diferencial inovativo. Então, sim, você coloca os principais aspectos, pode pôr um pequeno vídeo de 3 minutos para explicar, apresentar a sua equipe, explicar a sua ideia, qual é a inovação envolvida. Então, assim, é interessante isso, né? Então, da metodologia, que o projeto ele vai sendo construído aos poucos. Então, na primeira fase, coloca as ideias, já temos alguns vídeos, né? Então, já temos 10 vídeos disponibilizados, tutoriais para auxiliar os proponentes como preencher uma ideia na plataforma, qual a metodologia envolvida, como serão avaliados e como realmente inscrever uma boa ideia. E conforme vai tendo as avaliações, então, a fase 2 já tem que apresentar um projeto de empreendimento. Então, assim, a partir do momento que você começa a preencher as ideias na plataforma, você vai ter acesso a capacitações e vai melhorando o seu projeto, até chegar na fase 3, projeto de fomento, onde realmente o proponente detalha mais especificamente como, num cronograma físico e financeiro, utilizará a verba de subvenção econômica. Então, o valor que será disponibilizado dentro do seu projeto. Nossas 3 primeiras fases, a gente está encerrando a fase 1, né, de inscrição das ideias, que vai até 4 de setembro, às 18 horas, então, sexta-feira que vem, e é o prazo máximo de inscrição das ideias. Depois, as 200 melhores ideias avançam para a fase 2, 100 melhores ideias avançam para a fase 3, até chegarmos nos 30 melhores projetos avaliados. A gente vai abrir a fase de contratação, né, 2 meses, e a fase de execução do projeto são 12 meses. E desses 12 meses de execução do projeto, os 6 primeiros meses são fase que a gente chama de pré-incubação, onde, novamente, os proponentes aí contratados, né, terão acesso a algumas capacitações, alguns workshops, tutorias, enfim, para que ele também venha a desenvolver da melhor maneira possível o seu projeto. Verba, né? Então, a subvenção econômica, a gente tem verba tanto da FINEP quanto do governo do Paraná, através da Fundação Araucária. Então, nós temos 1.110.000, que são recursos próprios da FINEP, né? E 555.000 que foram disponibilizados pela Fundação Araucária. Então, a gente tem um total de 1.665.000 que a gente vai distribuir entre até 30 empresas, no valor de até R$60 mil. Então, o valor máximo de subvenção econômica do programa Centelha é R$60 mil, é um valor considerável. Uma outra chamada que tinha metodologia semelhante era o Synapse, lá era 40 mil. Então, aqui já teve um incremento de R$20 mil para subvenção econômica. E a gente sempre frisa que até 60 mil, porque tem algumas verbas, né, que por conta da chamada não são financiáveis, mas muita coisa é financiável, né, então fica dentro desse limite de 60 mil reais. Então, além dos 60 mil reais, né, que a gente sabe que é um grande diferencial para impulsionar alguns projetos, a todo mundo que se inscrever na plataforma, naquelas 3 primeiras fases de avaliações, e os 30 contratados também, assim também toda a fase de execução. E também networking, então vai ter acesso a parceiros, então a gente já tem vários parceiros fechados. A gente conseguiu atualmente Tecpar, a Cespro, a Fé Comércio, então, entre os já parceiros tradicionais, como Senai, Sebrae, enfim. Isso também é muito importante, então, não é só
a subvenção econômica, então muitos projetos, a subvenção econômica não é tanto o diferencial para eles conseguirem desenvolver, mas é ter acesso realmente a workshops e a parceiros, né, que poderão impulsionar esse projeto. As inscrições, então, vão até dia 4 de setembro, às 18 horas. A plataforma nacional é o site que eu coloquei ali, que é o programacentelha.com.br/Paraná. Se forem no programacentelha.com.br, é só clicar no ícone do estado do Paraná, que vocês serão redirecionados, né, para a página de inscrição do Programa Centelha Paraná, onde vai ter acesso ao edital, cronograma e todas as informações. O e-mail oficial, se vocês tiverem qualquer outra dúvida que eu não possa responder aqui por conta de tempo, pode redirecionar para mim ali no centelhapr@fundaçãoaraucária, sem acento, sem cedilha, .org.br. Então, a gente reforça, né, que temos um pouco mais de uma semana de inscrições, mas eu também friso que a inscrição se dá de uma maneira muito fácil. O proponente vai lá na plataforma, se inscreve enquanto pessoa física, coloca seus dados básicos para a gente fazer estatísticas e depois já inscreve a sua ideia. Até às 18 horas do dia 9 de setembro, as ideias podem ser editadas, então a gente sempre recomenda o quanto antes já começar a fazer essa ideia em rascunho. A gente já tem quase 300 ideias que estão somente em rascunho, que as pessoas estão alimentando as informações aos poucos para depois submeterem. E mesmo assim, se submeterem, também a ideia também é passível de ser também editada até as 18 horas de 4 de setembro. Eu fiz essa apresentação bem rápida, né, só para apresentar os principais aspectos da chamada, né, porque eu já apresentei ela, né, algumas semanas atrás com mais detalhes. E é isso, então eu reforço, né, que a região de vocês já temos bastante ideias da região, já temos várias cidades envolvidas, mas isso também, esses números podem melhorar. Então, assim, a gente conta com a colaboração de todos e eu agradeço e fico à disposição para eventuais perguntas. Legal, Bimael, muito obrigado aí pela tua reincidência conosco aqui, nos dando uma segunda chance de levar mais projetos inovadores aí a receber esse apoio da Fundação Araucária. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta aí, pessoal? Lembrando que tem uma gravação no nosso canal do YouTube lá. Quem quiser mais detalhes sobre o Centelha tem uma apresentação completa. Legal. Ronan, fica à vontade, tem mais algum aviso paroquial? Ronan, Alan? Também quem acho quiser assistir do Marco sobre o tema de hoje, que foi falado dos órgãos, tem no nosso canal do YouTube também, a gravação da semana passada. Eu acho que a questão só, né, Jadson e Ronan, sobre o grupo de trabalho criado no SRI para discutir as leis de inovação municipais, né? E a gente vai convidar aqui várias pessoas que estão participando hoje e aquelas que queiram também, a gente vai postar isso nos grupos do Iguaçu Vale, né, que queiram participar, então a gente vai convidá-los, tá? Então, o assunto não acabou, né? Acho que é isso, só reforçando aquilo que você falou, né, Jadson? A gente está começando agora, a gente já tem, inclusive no primeiro bate-papo, a gente vai sugerir uma pauta, um cronograma. Então, o que a gente quer agora é auxiliar as prefeituras em relação à regulamentação, a implantação das leis municipais e também a adaptação agora para essa nova realidade aí da disposição, né, e do compartilhamento dos dados. Abimael, eu mandei agora para você pelo WhatsApp, ali, se você puder de novo compartilhar algum card atualizado e tal, a gente quer fazer a última chamada nos grupos, né, para poder dar uma incrementada aí nas inscrições regionais, né, pessoal, se você puder compartilhar aqui, eu já mando nos grupos também para que a gente possa dar mais mando, uma, então, no seu da última WhatsApp, pegada. os números, pode deixar, eu mando para você, para o Jadson, para quem eu já tenho contato, daí conto com a colaboração de vocês. Fechou. É um ano de muitas oportunidades, né, para os empreendedores. Nós estamos com editais em andamento aqui também, Bimael, na região, vários, inclusive vocês, né, a Fundação Araucária é parceiro nosso no Desafio Novo Oeste, que é do Sistema Regional de Inovação. A gente sabe que você também está com uma parceria relacionada à LAR, né, vai ter o lançamento amanhã, né, Jadson, no Parceiros da LAR, às 13h30. Então vai ser falado sobre isso também. Então a Fundação Araucária está sendo um protagonista relacionado à inovação. Parabéns aí pelo grande número de atividades aí esse ano, né, em prol do empreendedorismo. Muito bom. Isso aí. Bem legal, Alan. Estava na minha agenda aqui mencionar, né, fechar aqui com um convite para todos que participem do programa da LAR amanhã, Parceiros da Inovação, na sua 4ª edição. Então, muita coisa legal. Vai ter o lançamento do edital conjunto com a Fundação Araucária. Então, a LAR dando um exemplo aí de inovação aberta.
Então, a gente tem que participar, tem que aprender um pouquinho e tem que contribuir. Amanhã, a partir da 1h30, né? Pessoal, Legal, gente. Acho que é isso por hoje, então, né, Ronan? Isso aí, da minha parte, sim. Tá bom, gente. Obrigado a todos aí. Obrigado especialmente ao Abimael, que acompanhou a gente aí na reunião toda aí e trouxe essas informações. E fica o convite para os empreendedores, startups, submeterem ao projeto Centelha, que ainda dá tempo. Oi, Jadson. Diga lá. Bom dia. Bom dia. Eu queria deixar uma sugestão aí para quem tem tempo para isso. Eu vi ali que dos projetos que temos aqui da nossa região, tem muitos que estão ainda em formato de rascunho. Será que a gente consegue saber que projetos são esses para dar um apoio, enfim, poder conversar com esse pessoal e poder fazer com que eles concluam, para que ele tenha validade e esteja apto a receber esse apoio financeiro, né? Já que, de repente, a gente almeja aí um segundo lugar? É uma boa sugestão. É uma boa sugestão. De que maneira você acha que a gente poderia fazer isso? Fazer Então, dia primeiro, de acho que a gente oficina? tem que ter acesso a saber que projetos que estão no formato de rascunho. Quem são as pessoas, enfim, a gente tem que descobrir o contato, né, de quem se inscreveu nesse projeto, quem escreveu ele como rascunho, né, para que, não sei, às vezes a pessoa colocou ali, a ideia é boa, uma ideia válida, né, e por falta do incentivo, de uma conversa, não sei, ele acaba não concluindo. Então, acho que a gente podia fazer, volto a dizer, eu não sei como é que faz para ter acesso à informação de quem cadastrou o projeto lá. Mas eu acredito que vale a dia pena. 4 o último dia, né, Abimael? Oi? É dia 4 o último dia? Dia 4, sexta-feira que vem. E tem O que eu- forma, Abimael, de a gente acessar essas informações de quem cadastrou? Na verdade, assim, só nós da Fundação Araucária, né, temos acesso a essas informações. O que eu posso fazer é filtrar essas informações, eu repasso para vocês. Lá na plataforma eu tenho como também reforçar, eu vou enviar para eles um e-mail hoje, né, para reforçar os proponentes que estão com a ideia em rascunho para que avancem suas ideias e submetam, e posso fazer essa triagem e repassar para vocês, da regional de vocês, os projetos, né, e para que vocês possam entrar em contato direto aos que vocês têm interesse em impulsionar. A ideia é ajudar, na verdade. Eu acho que a gente poderia fazer uma comunicação para todos eles. Eu acho que também nem é legal você mandar para nós esses dados, tá? Eu acho que talvez, se vocês conseguiriam fazer um disparo de e-mail para esses caras, com uma comunicação nossa, e a gente Conseguimos. faz, a gente ajeita do nosso lado aqui, Carpenedo, o Ronan e o Alan, a gente poderia colocar, acho que a reunião de quinta, eu acho que não cabe e ficar muito em cima, mas se a gente conseguisse um espaço para fazer uma livezinha, uma call, né, com os interessados ao longo da semana que vem, a gente marca, deixa a data correta, manda para o Abimael ali, ele dispara e a gente fica à disposição para fazer uma oficina de finalização dos projetos na terça, na quarta. O que vocês acham? Show! Tá, vamos fazer isso. Aí você dispara isso, consegue disparar isso para nós, Abimael? Você tem essa mecânica? Consigo, aham. Então tá, Carpenedo, você consegue ficar de executor disso aí, já que você deu a ideia? Pois é, eu gostaria de assumir isso, Jadson, mas eu estou com outro projeto pessoal andando aí, está me tomando um tempo danado, não esperava tomar tanto tempo. Então, eu não, me desculpe, mas nesse momento eu não posso assumir esse encargo, tá? Tá bom. Não, sou parceiro sempre, mas nessa eu não posso, nesse momento, pelo menos. Sem problemas, cara, tranquilo. A gente vai fazer, então, um leilãozinho do projeto ali no grupo de coordenação, né? E aí vamos ver quem consegue tocar. Eu me disponho a participar na hora ali da mentoria, não consigo também organizar as chamadas aí. Mas vamos lá, foi boa ideia de qualquer forma, tá, Carpenedo? Obrigado aí, Abimael, pela disponibilidade em fazer essa comunicação. Eu acho que vai ajudar a nossa região aqui. Beleza, pessoal? Fechamos por hoje? Fechado, então.